paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando aí mais um quadro de 10 minutos de exposições bíblicas. E o assunto que eu quero falar com você hoje é sobre genealogia. Por que existe genealogia na Bíblia? Muitos leitores da Bíblia, quando começa a estudar um livro e chega ali na parte de genealogia, num capítulo que vem falando de genealogia, ele acaba pulando aquele capítulo e continuando a história sem dar importância para aquilo, E aí fica a pergunta, mas por que existe genealogia na Bíblia? Por que Deus permitiu isso na Bíblia? E ela está ali porque tem um fundamento muito importante, e é o que eu quero compartilhar com você, essas informações do porquê que a genealogia está ali na Bíblia. E eu quero falar aqui sobre 3 propósitos, que a genealogia está na Bíblia. Primeiro, a história antigamente, nos antepassados, ela era contada de pai para filho. Então, o pai contava a história para o filho, que por sua vez contava ali para o seu filho também, e o seu filho contava para o seu filho, e assim era transmitida de filho a filho, E a genealogia, ela funcionava ali como um esqueleto que ajudava as pessoas a lembrar das suas histórias. Imaginem o seu corpo físico sem o esqueleto de ossos dentro dele. Iria se desmoronar ali e ficar aquele monte de carne no chão, ele não ia manter em pé. Então o esqueleto no nosso corpo funciona para manter o nosso corpo em pé. E a genealogia, ela funciona para manter a história bíblica em pé. Por isso que ela está inclusa na Bíblia. E durante séculos essa genealogia ali, ela foi transmitida de família em família, fazendo lembrar dos seus antepassados, da sua história, e com isso a história bíblica se manteve em pé. Então esse é o primeiro propósito. O segundo propósito era que Deus permitiu a genealogia ser inclusa na Bíblia para confirmar a promessa de que ele iria enviar o Messias. Lembra quando Deus deu a sentença para Satanás lá em Gênesis capítulo de número 3, onde ele falou assim, que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente? Ali Deus fez uma promessa de que ele enviaria o Redentor, que era o Messias, E ali então a genealogia vem servindo para manter essa promessa em pé, fazer o povo lembrar desta promessa de que Deus enviaria o Messias, como de fato ele fez, enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário e nos dar vida. Hoje nós temos vida por meio do Senhor Jesus Cristo. E o terceiro propósito da genealogia está na Bíblia, é que Deus, ele dá importância para as pessoas. Observe que Deus, quando fala sobre a genealogia, ele se refere às pessoas ali pelo nome, Ele não é qualquer pessoa, ele cita o nome da pessoa, ele fala sobre o tempo de vida que essa pessoa viveu, e ele fala também sobre os descendentes dessa pessoa. Olha a importância, irmãos. E a genealogia, ela vem começando aqui lá na Bíblia, no capítulo de número 5 de Gênesis, e vem falando sobre a genealogia de Adão. Eu quero expressar aqui para você de uma forma bem prática o capítulo de número 5 de Gênesis, para fazer você entender um pouquinho da genealogia. Agora, por que a genealogia de Adão começa com 7? E por que não começar a genealogia de Adão com Caim, que era o primogênito? Observe que Caim, quando ele matou Abel e Deus deu uma sentença para ele ali, o próprio Caim disse assim que ele sairia agora da face de Deus, ele iria viver sem a presença de Deus. E aí começou então uma nação por meio de Caim, que era uma nação maldosa, rebelde, sem a presença de Deus, mas com 7 já foi diferente. E o interessante também é que a descendência de Caim morreram todos no dilúvio. Agora, a descendência de 7 conseguiu atravessar o dilúvio, a qual foi Noé. Noé veio aí da linhagem de 7 e ele então conseguiu atravessar o dilúvio. Agora olha só que interessante, a genealogia de Adão
começando aí com 7. Eu vou transmitir aqui para vocês alguns pontos para você entender melhor o que é a genealogia de Adão. Adão, ele viveu 130 anos e gerou 7. 7 era filho de Adão e Adão viveu 930 anos. E aí depois veio 7, viveu 105 anos e gerou Enos. Enos, ele foi neto de Adão. 7, ele viveu 912 anos e quando Enos nasceu, Adão estava com 235 anos. E aí veio então Enos e viveu 90 anos e teve um filho que foi Cainã. Cainã foi bisneto de Adão. E Enos viveu 905 anos. E quando Cainã nasceu, Adão estava com 320 anos. E Cainã viveu aí 70 anos e nasceu Maalalel. Maalalel foi trineto de Adão. E Cainã viveu 912 anos. Então, quando Maalalel nasceu, Adão estava com 390 anos. E Maalalel viveu 65 anos e teve um filho, que foi Jered. Jered foi tretaneto de Adão. E Maalalel viveu aí 895 anos. Então, quando Jered nasceu, Adão estava com 455 anos. E aí, Jered viveu 162 anos e nasceu Enoque, filho de Jered. Enoque foi aquele que foi tomado por Deus, Deus o tomou para si, porque Enoque andou com Deus, viveu ali com Deus e Deus tomou para si. E Jered viveu 962 anos e quando Enoque nasceu, Adão estava com 617 anos. E aí viveu Enoque 65 anos e nasceu Metusalém. Metusalém foi hexaneto de Adão. E Enoque viveu 365 anos, só não viveu mais porque Deus tomou para si, Deus teve prazer na vida de Enoque. E quando Metusalém nasceu, Adão estava com 682 anos. E aí Metusalém viveu 187 anos e teve um filho que foi chamado de Lameque. Lameque foi heptaneto de Adão. E Metusalém foi o que viveu mais durante essa genealogia e durante todo o ser humano, creio que ele foi o que viveu mais, porque viveu 969 anos. E quando Lameque nasceu, Adão estava com 869 anos de idade. E aí Lameque viveu 182 anos e nasceu então Noé. Noé foi octaneto de Adão. E Lameque viveu 777 anos. Interessante que quando Lameque tinha 61 anos de idade, foi quando Adão morreu. E aí Noé viveu 500 anos e gerou Sem, Cão e Jafé. E Sem, Cão e Jafé foi aí eneanetos de Adão. E nós vemos aí a história dizendo lá em Gênesis capítulo 9, versículo 29, que Noé viveu 950 anos, e atravessou aí o dilúvio juntamente com seus filhos, e os filhos dos filhos de Noé foram aí decanetos de Adão, só que aí Adão já não estava vivo mais. Então essas são aí as genealogias de Adão, vindo aí da parte de Sete, a qual mostra para nós que a linhagem de Sete, ela só entrou para a história bíblica porque ela atravessou o dilúvio, enquanto que a linhagem de Caim teve um fim no dilúvio. Então é muito importante você estudar a genealogia, porque ela traz esses conhecimentos para você, e o que eu quero aqui é motivar você a estudar a genealogia, não é pular por cima disso.
gaste um tempinho ali pesquisando, entendendo o porquê que é aquilo, porque isso vai manter a história em pé na tua vida. Espero que você tenha aprendido bastante. Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.